Eleições 2024. Podcast Os Notáveis apresenta entrevista com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. A apresentação: Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu disse, havia anunciado, o podcast Os Notáveis está exibindo uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brasília de Minas. Hoje eu recebo aqui no podcast Os Notáveis o candidato a prefeito Gelson Silva, do MDB. A partir do momento que eu acionar o cronômetro, nós teremos 1 hora para ele aqui expor suas propostas, suas ideias, seu plano de governo, enfim. São perguntas, são entrevistas sem corte e sem edição. A partir desse momento, eu vou acionar o cronômetro, nós temos 1 hora a partir de agora. Muito obrigado por ter aceito o convite, Gelson, e eu gostaria que você se apresentasse aí aos nossos telespectadores. Boa noite, Patrick. Boa noite a todo mundo que acompanha aqui o podcast Os Notáveis. Em primeiro lugar, Patrick, te agradecer pelo convite, te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo com esse podcast, sempre trazendo pessoas ilustres, né, que marcam a cidade de Brasília de Minas, toda a população. Eu sou Gelson Ferreira da Silva, filho de Eronice Ribeiro da Silva, Geraldo Ferreira da Silva, né, um trabalhador rural, uma professora. Pessoas que sempre se dedicaram muito ao trabalho e me ensinaram a trabalhar, mas incentivaram muito também e me possibilitaram a oportunidade de estudar, né? Sou irmão de Geison Ferreira da Silva, casado com Amanda Cristina Canguçu Silva. Então essas são pessoas que eu faço questão de mencionar o nome porque são as pessoas que, da minha relação mais direta, são meus maiores incentivadores, meus maiores apoiadores em todos os projetos que eu participo. É claro que tem inúmeras outras pessoas que contribuem, mas essas eu faço questão de fazer esse primeiro, agradecimento. E como eu disse, a partir das oportunidades que eu tive, pude sair lá da roça, lá de Olhos d'Água, e fazer Ciências Sociais na Unimontes, cursar um mestrado em Sociologia numa das melhores universidades do Brasil, que é o UFMG. Da mesma forma, cursar dos melhores cursos de doutorado em Ciência Política, também no UFMG. Atualmente, sou estudante de pós-doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. E tive também a grande oportunidade de ter sido apoiado pelo povo de Brasília de Minas, em sua maioria, nas eleições de 2016, que me deu a oportunidade de ser prefeito dessa cidade. E sendo prefeito dessa cidade, portanto, deixar uma marca, deixar uma contribuição, né? Além disso, sou professor universitário a partir dessa carreira acadêmica, sou realizado como professor universitário, tenho reconhecimento dos meus colegas, professores do Departamento de Política e Ciências Sociais da Unimontes, o qual tive a oportunidade, inclusive, de ser chefe desse departamento nos últimos anos. E também tenho uma convivência muito interessante com os estudantes, que sempre nos ensinam também. A partir de qual momento e o que lhe motivou a se candidatar novamente ao cargo de prefeito de Brasília de Minas? O que lhe motivou? O que me motivou a me apresentar novamente como candidato a prefeito de Brasília de Minas, ladeado pelo amigo Paulo Antônio, o grande PA, foi justamente um senso de responsabilidade. Se no primeiro momento era o sonho de deixar uma marca, de poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, agora é um compromisso. Um compromisso que eu tenho com a nossa cidade, um compromisso com a minha família, com os meus amigos, um compromisso com os meus co-cidadãos brasilminenses que poderiam estar numa situação bem melhor e vão estar numa situação bem melhor nos próximos anos, se Deus quiser, a partir do nosso trabalho. O senhor mencionou na sua apresentação que é professor. Então, eu gostaria de iniciar falando sobre educação. O que o senhor tem de propostas e projetos, vamos dizer assim, de ideias para
os servidores da educação, em especial, há pouco tempo atrás, um tempo não muito distante, esses servidores fizeram manifestos em relação ao pagamento do piso salarial. Quais são suas propostas para o pagamento desse piso salarial e para ter uma visão mais ampla em relação aos servidores da educação? Não apenas em relação aos servidores da educação, Patrick, mas em relação a todos os servidores de forma geral, é muito importante que eles sejam valorizados, né? Mesmo porque nós temos hoje uma conjuntura, ou seja, nós temos uma situação econômica, financeira das prefeituras em geral muito interessante. Então nós estamos num momento em que é uma grande oportunidade para valorizarmos mais esses servidores. Assim como cumprir o piso, né? Cumprir o piso salarial dos profissionais da educação e também de outros profissionais de outras áreas também que pouco a pouco vem ganhando melhorias salariais através de estabelecimento de piso através de lei. E é interessante, desde já, a gente pontuar que, se compararmos o orçamento do município de Brasília de Minas, né, de 2020, que foi o último ano do nosso mandato, com esse ano, dá mais de 50 milhões de diferença. Então nós temos agora uma grande oportunidade de atender, de viabilizar, de valorizar todos esses profissionais. Eu falei sobre a questão dos servidores, mas de um modo geral, eu gostaria de saber suas propostas para a educação mesmo. Um dos pontos mais importantes é realmente a valorização do servidor, mas, claro, o foco principal é a qualidade do aprendizado. Nós precisamos, a partir dessa valorização, primeiro, dar oportunidade para que todas as crianças possam ter acesso ao cuidado e à educação. Foi iniciado durante o nosso mandato em que foi de 2017 até 2020, foi iniciado, por exemplo, a creche Dona Santinha. Então essa creche precisa ser concluída e precisa ser colocada em funcionamento. Existe ainda um déficit de vagas para crianças na educação infantil no município de Brasília de Minas. E a gente vai sanar esse déficit a partir do funcionamento dessa creche, dessa organização. É um compromisso? Esse é um compromisso nosso. Além disso, nós precisamos, né, e vamos melhorar o desempenho dos estudantes da rede municipal de educação nos sistemas de avaliação de ensino. O que deverá ser feito a partir da capacitação dos nossos profissionais, da valorização dos profissionais, com estabelecimento de metas e focando naqueles critérios que são que têm mais peso nas avaliações. Então nós vamos focar para que Brasília de Minas realmente tenha um avanço, um aumento nas suas notas, no seu desempenho, no que diz respeito à qualidade da educação. Oferecer para os estudantes material didático apropriado, moderno, dinâmico, informatizado. Então, essas são algumas das nossas propostas para a educação em geral, sem contar um diálogo constante com os nossos servidores, uma abertura constante com os nossos servidores, valorização salarial, aplicação adequada dos recursos do Fundeb, né? São algumas dessas propostas. O senhor mencionou que foi prefeito por um mandato. Como que sua experiência de um mandato o preparou para ser prefeito novamente, caso seja eleito? Eu fui o prefeito mais jovem que essa cidade já teve. Eu fui eleito com 29 anos de idade. E sem ter tido a oportunidade anterior, né, de ocupar algum espaço de gestão tão importante. E isso, por um lado, traz algumas vantagens, porque a gente chega com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, com muita energia, com muito gás, com muita determinação. Por outro lado, a falta de experiência também faz com que a gente cometa alguns erros. Então, atualmente, a gente se sente, né, muito mais capacitado, muito mais experiente, muito mais habilidoso. A energia
que eu gasto para poder resolver um problema hoje, o que eu gastaria para poder resolver um problema da gestão do município hoje, sem dúvida é muito menor, porque já passei pela mesma situação anteriormente. E é claro que durante essa situação a gente cometeu erros, mas também a gente acertou muito. Mas a gente tem a consciência daquilo que pode ser feito melhor do que antes. Então a experiência, né, só quem sente na pele o peso da responsabilidade de ser prefeito é que sabe o quão importante é cada decisão que a gente toma, questões que às vezes parecem simples, mas que impactam a vida das pessoas de forma muito profunda. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado, muito mais capacitado e tenho ainda mais vontade, né, de fazer muito mais por esse município, por Brasília de Minas. Além da experiência, nós temos uma situação financeira no que diz respeito à União, ou seja, o governo federal, no que diz respeito ao governo do Estado, para com as prefeituras. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma crise como que foi a crise do governo Pimentel, que afetou todas as prefeituras do estado de Minas Gerais. Então, só de não ter isso já é um ponto muito importante, já é uma facilidade muito grande para a gestão. Outra coisa que tem ajudado muito as prefeituras atualmente é justamente a facilidade que se tem de conseguir emendas parlamentares. E isso ocorreu recentemente, mudança da forma como o Brasil, como país, como federação, vem trabalhando com essa questão das emendas parlamentares. E nós hoje, Brasília de Minas hoje, tem uma oportunidade que talvez nunca mais volte a ter na vida. Brasília de Minas hoje tem os deputados majoritários aqui eleitos, que são Tadeuzinho, é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Paulo Guedes, que é deputado federal, o deputado mais votado da nossa região, presidente da Comissão de Finanças da Câmara Federal. Então, nós temos hoje uma grande oportunidade de fazer com que essas lideranças estaduais e nacionais direcionem recursos de apoio aqui para Brasília de Minas. Além desses deputados que eu apoio mais diretamente, fazem parte do nosso projeto outros deputados, como Igor Timbo, que é do Podemos, que é do partido do nosso candidato a vice-prefeito, o Paulo Antônio. Nós temos a deputada Leninha, com seu grupo, que também nos apoia, o deputado Ricardo Campos também, o deputado Délio Pinheiro, que também está nos apoiando aqui através do seu partido, o PDT. Ou seja, e outros também que quiserem, que puderem, que irão contribuir com Brasília de Minas a partir de uma gestão dinâmica, de uma gestão séria, de uma gestão qualificada e agora muito mais experiente, com a capacidade de fazer as coisas de forma muito mais organizada, muito mais tranquila, mas também com muito mais força, muito mais velocidade. Nós falamos aqui sobre educação e um dos pilares também, que eu acredito, da sociedade é saúde. E até se torna fácil falar desse tema, pois o senhor já foi prefeito, já passou por problemas que são sempre mencionados sobre o Hospital Municipal Senhora Santana. Caso seja eleito, como fazer para sanar de vez os problemas mencionados? Falta de médico, essas coisas que sempre são mencionadas aí pela população, sempre frisando. Com a sua experiência de um mandato, como sanar esses problemas do hospital? Patrick, o grande desafio da administração pública em geral é falta de dinheiro. Quando não tem dinheiro, fica difícil fazer as coisas. Mas, no momento, não existe problema de falta de dinheiro para as prefeituras. E na nossa gestão vai existir menos ainda por causa da força política que nós estamos construindo. Então, se hoje existe problema no atendimento hospitalar da nossa cidade, o que falta é gestão, não é recurso. Então nós vamos avançar na gestão da saúde do nosso município com planejamento, com organização, com a priorização das necessidades da população. Na sua gestão, então, faltou dinheiro? Faltou dinheiro. Faltou dinheiro em 2018, por exemplo, que foi o último mandato do governo Pimentel. Pimentel deixou
uma dívida só na área da saúde para Brasília de Minas de 15 milhões de reais. A partir da regularização, do saneamento dos recursos do governo do estado com Brasília de Minas, no que diz respeito à saúde, aliás, só começou a sanear, né? Não pagou a dívida. A grande parte da dívida não foi paga durante o meu mandato, ela foi paga, a maior parte da dívida foi paga depois do meu mandato, foi paga durante esse mandato atual. Mas faltava dinheiro e o Pimentel deixou uma dívida de 15 milhões de reais para com o município de Brasília de Minas só na área da saúde. E mesmo assim, nós deixamos em conta, na conta da prefeitura, só na área da saúde, 13 milhões de reais. E se observar os 2 últimos anos do meu mandato, nós não tivemos nenhum problema no que diz respeito à questão do bom funcionamento do nosso hospital, porque foi saneada todas as questões a partir da gestão dos recursos que passaram a chegar com regularidade. Então, diante disso, desses problemas mencionados, o senhor é a favor da terceirização? Ou foi a favor? Em algum momento passou isso na sua cabeça, da terceirização do hospital? O hospital é um patrimônio de Brasília de Minas. Que foi falado. Falas políticas, elas são sempre utilizadas, e principalmente em momento de eleição. Então é esperado que se fale isso, que se diga isso. Mas o Hospital de Brasília de Minas é um patrimônio do cidadão brasiliense. Enquanto prefeito, da mesma forma que zelei por esse patrimônio como um patrimônio do município de Brasília de Minas, vou continuar zelando desse patrimônio no próximo mandato, se Deus quiser, com a confiança dos cidadãos da nossa cidade. Em mente, para o seu plano de governo, caso seja eleito, você tem alguma proposta, alguma inovação nesse sentido aí para a saúde de Brasília de Minas? Eu digo até usando mesmo a tecnologia, que hoje o que mais se fala na questão tecnológica. Você tem alguma ideia em relação a essa questão? Patrick, desde a nossa gestão anterior, a gente já vinha tornando o sistema de saúde cada vez mais informatizado, tanto no hospital quanto no Cisnorte, que eu tive a oportunidade de ter sido presidente também por 2 mandatos. Quando a pessoa faz um agendamento pelo Cisnorte, então ela acaba... A gente implementou um sistema que as pessoas já recebiam um contato, recebiam uma mensagem confirmando horário, etc., né? Mas hoje, atualmente, todo o sistema de saúde, ele tem a condição de ser totalmente informatizado. E é possível um acompanhamento de cada paciente individualmente, no próprio sistema de saúde. A partir da hora que você abre um cadastro, o nome da pessoa ali, ou o CPF, o número do cartão SUS, você já tem todo o histórico de saúde da pessoa, e isso facilita o tratamento da pessoa em qualquer unidade de saúde que ela possa necessitar utilizar, seja na unidade de saúde da família, seja no hospital, né? Uma inovação que nós já fizemos foi justamente a implantação de um atendimento noturno no PSF Central. E nós queremos avançar esse atendimento, ampliar os horários de atendimento em outras unidades de saúde, inclusive nos próprios distritos, para que o cidadão ele possa ter mais oportunidade de ser atendido, para poder resolver as suas situações mais simples, lá mais próximo da sua residência, e da mesma forma não tenha tanta necessidade de ir até o hospital e assim aumentar, né, o fluxo de pessoas no hospital. Nós queremos reduzir o fluxo dessas pessoas no hospital, oferecendo outras formas, melhores formas de atendimento, um atendimento mais próximo e mais individualizado, inclusive, que é a proposta do Saúde da Família, inclusive, né? O senhor mencionando a questão do fluxo, vou mudar para outro tema, mas tem tudo a ver com essa palavra. Se tratando de trânsito em Brasília de Minas, hoje Brasília já não é mais a mesma de um tempo aí atrás.
e o trânsito de Brasília de Minas, principalmente ali no centro da cidade, dobrou a questão do fluxo. Quais são seus projetos, suas ideias para a questão do trânsito de Brasília de Minas? Hoje muito se fala que a colocação de semáforos, alguma coisa do tipo. Tem projetos para a questão do trânsito de Brasília de Minas? Sem dúvida, Patrick. Ontem mesmo, eu estava ali cruzando ali na rodoviária, no finalzinho da tarde, ali por volta das 18 horas, 17, 18 horas, ali na JK com a Josefina Palma, e realmente foi uma dificuldade você atravessar a rua, você dobrar a rua ali, uma dificuldade, porque realmente é isso que você falou, né? Brasília de Minas é uma cidade que tem uma importância regional, é uma cidade que, pela força dos empreendedores dessa cidade, dos empresários, dos empregadores e também dos trabalhadores da nossa cidade, tem se tornado cada vez mais dinâmica, pujante, né, com comércio, com prestação de serviço muito grande, e isso gera todo esse movimento, e a cidade ela precisa se preparar para isso e melhorar sua infraestrutura de maneira geral, e inclusive estabelecer aí um sistema de sinalização, né, eletrônico, semáforos, né, do trânsito. Realmente essa é uma demanda que precisa ser implementada, o que não quer dizer que um semáforo ele tenha que ficar ligado 24 horas por dia ou todos os dias. Mas, no mínimo, naqueles momentos de maior fluxo, essa demanda ela tem realmente se apresentado, e é por isso que ela faz parte também do nosso hall de propostas. Eu não vou sair do centro, não, vou continuar no centro. Outra questão que a população questiona bastante, reivindica e fala a respeito, principalmente no período chuvoso, é aquele alagamento ali na rodoviária. O senhor, como já foi prefeito e teve um mandato, e até então, no seu mandato também, não conseguiu resolver esse problema. Tem propostas, tem ideias para resolver essa questão desse alagamento ali na rodoviária no período chuvoso? Na verdade, Patrick, nós resolvemos um problema que era muito mais grave, né? Mas o alagamento continua, sempre que chove. Nós resolvemos um problema muito mais grave, não vou chegar nisso que você está falando. Mas nós resolvemos um problema muito mais grave, porque as chuvas, na verdade, provocavam um transbordamento do Paracatu que inundava o centro da cidade inteira. O centro da cidade e a chacrinha, as pessoas ali na área comercial da cidade perdiam suas mercadorias. Isso aconteceu com muitas pessoas, mais de uma vez, e os moradores ali da parte mais baixa da chacrinha não podiam dormir, tinham suas casas invadidas pela água. E como que nós resolvemos esse problema que era mais grave do que esse que ocorre hoje? Nós, por 2 vezes, desassoreamos o Paracatu. Em primeiro lugar, nós desassoreamos o Paracatu, e depois de desassorear o Paracatu, nós urbanizamos o Paracatu num trecho importante ali no centro da cidade. Então nós fizemos aquilo que era mais difícil. Qual que era o próximo passo? E que, infelizmente, há 4 anos não existe avanço nessa direção dessa drenagem da área central da cidade. Simplesmente fazer um manilhamento, fazer um escoamento daquela água ali naquela parte baixa ali da rodoviária. Simples assim? É uma obra simples, é uma obra barata, né? Muito mais simples do que o que nós fizemos. Mas no mandato do senhor não deu tempo fazer essa, que é tão fácil como o senhor está dizendo? Patrick, numa gestão pública a gente precisa resolver, a gente precisa ter prioridades. Qual que era a prioridade? Acabar com o maior problema. Esse problema foi acabado, né? Desde 2017, desde quando nós assumimos o nosso mandato em 2017, nunca mais houve transbordamento do rio Paracatu no centro da cidade. Nunca mais o comércio foi invadido por água. Nunca mais pessoas tiveram que levantar de madrugada na chacrinha para poder tirar suas coisas. Então, prioridades que vão sendo resolvidas dentro de um planejamento. O próximo passo e o passo mais simples é simplesmente fazer isso, esse escoamento. Então, o senhor sendo eleito, é compromisso também, no caso, o senhor vê facilidade para resolver. Compromisso é coisa que nós vamos resolver nos primeiros meses do nosso mandato. Então é fácil. Não precisa de mais que poucos meses para resolver isso.
Não são necessários 4 anos para poder fazer isso. Poucos meses resolve. E esse é nosso compromisso. Muito se fala sobre educação, saúde, segurança pública. A gente vai falar sobre segurança pública daqui a pouquinho. Mas tem uma questão aqui que Brasília de Minas, todo mundo sabe, é um berço de artistas. Nós temos aí em vários segmentos, na música, artes, literatura, enfim. Quais são os seus projetos para a cultura de Brasília de Minas? E já vou adiantar uma outra pergunta. O carnaval, tão falado carnaval de rua, se eu não me engano, a última edição aconteceu na sua gestão. É possível voltar esse carnaval? Tem tanta dificuldade assim? O problema são com as escolas ou é com a questão de verbas? Primeiramente sobre a questão da cultura. Nós temos um plano de desenvolvimento econômico para a nossa cidade, Brasília de Minas, que passa necessariamente, não é exclusivamente, mas é também pela cultura. Nós pensamos uma cidade em que a cultura ela seja realmente viva, né? Que os artistas de diversos segmentos, né? Não estou falando só de músicos, que a gente tem excelentes músicos e precisa dar oportunidades e valorizá-los também, mas diversos outros tipos de artistas, como por exemplo pintores. A gente teve aqui a atuação de pintores de fora do país, até brasileiros, mas que moravam fora, e também pessoas daqui, apresentando a sua arte, né? Nós tivemos, por exemplo, ali na Avenida Brasil, próximo da Jacaré, um passeio num formato de mosaico, né? Nós tivemos aqui no estádio Nectotô um grande mural que foi construído, está precisando, na verdade, ser recuperado, né? Ser melhorado, né? Com o tempo, é claro que vai desgastando um pouquinho a tinta. Da mesma forma, lá do ginásio poliesportivo, lá no bairro Cristina Rocha. E os grandes eventos, né? Os eventos tradicionais da nossa cidade, a gente precisa lembrar que em 2017, quando assumimos na nosso primeiro mandato, eles não ocorriam. Vaquejada estava sem acontecer, carnaval estava sem acontecer. Nós resgatamos esses eventos num momento de muita dificuldade, num momento de escassez de recursos. Então, com toda essa força política que nós temos atualmente, fica muito mais fácil a gente realizar esses eventos. Mas não é só realizar esses eventos, mas é a gente valorizar aquilo que a gente tem de artista, aquilo que a gente tem de associação que atua nesse campo. Nós temos aí um grande exemplo, a Trupe, não apenas a Trupe, nós temos também artesanato, nós temos um mercado municipal que deve servir de espaço para apresentações e também para comercialização, né, daquilo que nós temos de produção local. Mas não é apenas dinheiro. E o dinheiro nós vamos ter. E é um aspecto importante. Mas é, acima de tudo, uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Porque quem faz as coisas acontecerem, por exemplo, no carnaval, são as escolas de samba. As escolas de samba precisam realmente de um recurso para poder trabalhar. Mas é necessário antes que existam um conjunto de pessoas que se identifiquem com a Jacarezinho, com a Bramoc, ou com alguma outra escola de samba que possa ser criada ou que possa ser resgatada. É preciso que essas pessoas estejam interessadas em fazer esse movimento acontecer. E aí a prefeitura chega com apoio, de diversas formas de apoio. A primeira e a mais importante é a vontade política e depois o recurso para poder contribuir para que isso aconteça. Tem esse recurso disponibilizado para essa finalidade? Eu estou dizendo o seguinte, carnaval de rua, com as escolas de samba, tem verba, tem recurso para isso? Vem? Patrick, não existe um recurso que você vai lá no governo, um recurso que vem todo ano para a prefeitura e fala assim, não, esse aqui é um recurso do carnaval.
Não existe. O que eu estou perguntando isso é porque a população fala, né? As pessoas existe. querem saber. Não existe. Então, se houve um evento, ou se vai haver um evento em Brasília de Minas, e se esse recurso não chega na prefeitura a partir de um convênio específico do Ministério do Turismo ou de algum outro ministério para poder fazer tal evento, então esse recurso não vem especificamente. Então o prefeito, o gestor, ele quem decide. Fala, olha, tem um dinheiro ali na prefeitura, tem um dinheiro ali, R$500 mil, R$2 milhões, R$4 milhões, qualquer que seja, e ele fala, não, eu vou gastar com o carnaval, ou eu vou gastar com um aniversário da cidade. Mas o gestor tendo força de vontade, querer fazer, as coisas acontecem. Exatamente. Então, se ele tem essa decisão e se existe o recurso, então o que falta? Falta priorizar. E aí falta, inclusive, fazer um calendário de eventos. Nós temos que ter um calendário de eventos. Nós não temos que ter apenas uma grande festa. Brasília, nós temos que ter um calendário contínuo de eventos. Nós temos que ter carnaval, nós temos que ter festa do Beiju, nós temos que ter o aniversário da cidade, a vaquejada, nós temos que ter circuito de quadrilha, nós temos que ter Réveillon. Então não é uma festa apenas, nós temos que ter um calendário de eventos. Por que isso? Porque isso garante oportunidade para os nossos cidadãos participarem dos eventos, terem oportunidade de lazer, e além disso a gente garante um fluxo contínuo de movimento na nossa economia, que dá oportunidade para os nossos comerciantes, para as pessoas que vendem roupas, que cortam cabelo, que lavam carro, que vão no salão de cabeleireiro, que compra cerveja, que compra comida, que usa hospedagem, enfim, nós temos que ter um calendário de eventos, e isso é possível, e nós já demonstramos anteriormente que é possível fazer isso. Agora, nós temos ainda muito mais condição de fazer. Eu quero falar agora sobre infraestrutura e transporte público. Quais seus projetos para infraestrutura e transporte público em Brasília de Minas? Gestão, Patrick, mais uma vez, é eleger prioridades. O que o povo mais precisa? Então nós temos que conversar com as pessoas lá do bairro Dona Nicinha, ver o que o povo do bairro Dona Nicinha precisa. Eu sei que lá eles têm, por exemplo, a demanda de iluminação, de água, de esgoto e pavimentação. Então isso é algo que melhora, né, que necessita melhorar o acesso nesse bairro. Além disso, nós temos essa mesma necessidade, né, de pavimentação no bairro Domingos Peixoto, no bairro Nova Brasília, no bairro Dona Santinha, nos chacreamentos aqui mais próximos de Brasília de Minas também, tem muitos que já tem muitas casas, muitas moradias que já demandam por pavimentação, né? Temos também a questão do acesso das comunidades rurais, dos distritos até Brasília de Minas, né? Existem trechos que merecem uma pavimentação, aqueles trechos mais críticos, especialmente onde tem na margem das estradas algumas casas. Então, você pavimentar, se alguém falar que vai asfaltar, por exemplo, lá de Retiro de Santo Antônio até Brasília de Minas em 4 anos, a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, né? Agora, pavimentar trechos que são mais críticos e trechos que têm maior número de moradias para poder provocar, né, uma melhoria na saúde, no conforto, tanto para as pessoas que trafegam quanto para os moradores, isso é possível de se fazer. E nós vamos fazer isso, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Diante de o senhor ter mencionado a questão de estradas, outra reivindicação da população também são a questão da manutenção da estrada, né? Não somente as estradas principais, mas também os ditos galhos, se assim me entende. Quais as propostas para deixar essas estradas com a manutenção em dia, vamos dizer assim? É possível? Patrick, o que nós estamos propondo
nossa próxima gestão, se Deus quiser, é um estabelecimento de unidades administrativas nos distritos, pelo menos em alguns distritos, para poder contemplar pelo menos 3 regiões do nosso município, como se fosse uma subprefeitura, para poder falar de forma mais simples. E nessa subprefeitura, entre aspas, a ideia é montar frota específica para pelo menos 3 regiões, mantendo a que nós já temos aqui na sede do município, mas montando uma frota para atender especificamente a região de Fernão Dias, a região de Angicos e Retiro, a região de Vargem Grande, Ribeirão Estreito, Vila de Fátima, dividindo a cidade, o nosso município, nessas 3 regiões e montando mais 3 frotas. Que frota é essa? Com pelo menos uma patrol, uma carregadeira, 2 caminhão caçamba, um pipa, de forma que nós teremos 3 vezes mais possibilidade de dar manutenção nessas estradas. E tem maquinário suficiente para isso? Atualmente não, mas atualmente nós temos condições e temos recursos suficientes para poder adquirir e contratar profissionais para poder exercer esse trabalho. Inclusive, a nossa intenção é contratar profissionais da própria região para facilitar o deslocamento dessas pessoas, ficarem mais próximos e também para que a própria comunidade, a própria localidade, ao invés daquela pessoa que está precisando de ser atendida, está precisando do serviço, ao invés dela ter que vir aqui em Brasília, na oficina da prefeitura, ela já vai ali no distrito mais perto, ela já conhece quem opera a patrol, quem opera a carregadeira, quem atua, né, quem trabalha com a caçamba, com o pipa, já fala, olha, tal situação, tal lugar, está com esse problema. Então pode ir lá resolver? Então, atualmente, se eleitas as prioridades, se o gestor priorizar aquilo que a população realmente mais precisa, isso pode ser implementado e eu não tenho dúvidas que nós vamos implementar e que isso vai funcionar muito bem. Isso será uma grande inovação e será um grande avanço para o nosso município. Nós falamos mais cedo aqui, anteriormente, sobre a questão do centro da cidade e isso aqui também engloba o que eu vou dizer. Suas ideias para fomentar o desenvolvimento econômico local. Patrick, a primeira coisa que nós temos que fazer é chamar os empreendedores do município para conversar. Nós temos que entender o que os empreendedores precisam da prefeitura. O que os empreendedores precisam do prefeito. Como que nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar em termos de capacitação de profissionais? Olha, talvez um empresário de um determinado setor esteja com dificuldade de mão de obra. E nós temos pessoas que estão precisando de trabalho na nossa cidade. Então, nós vamos chamar esses empresários, conversar, ver qual que é o tipo de mão de obra que eles estão precisando e vamos oferecer capacitação para as pessoas que atuarem diretamente naquilo que o mercado já está demandando. Os empresários, né, as empresas de Brasília e de Minas já estão demandando. Além disso, nós temos também... E tem uma coisa muito importante sobre o assunto que a gente falou anteriormente, das estradas com a manutenção, que aquele agricultor que vem da zona rural precisa de uma estrada bem cuidada para chegar até a cidade para vender os seus produtos também. Exatamente, Patrick. E com as 3 frotas funcionando, nós vamos sanar os problemas das estradas e depois que as estradas estiverem sanadas, nós vamos poder fortalecer esse agricultor, esse pequeno agricultor, com tanques, com barraginhas, com uma parceria da prefeitura com essas pessoas para poder melhorar a capacidade de produção lá na roça, né? Então isso é outra vantagem também da implementação dessas 3 frotas, né? E nós vamos fazer isso. Mas a gente já tinha mudado de assunto falando sobre essa questão do desenvolvimento, né? local. E esse desenvolvimento local, ele passa inclusive pela zona rural. A gente tem que realmente incentivar esse desenvolvimento sustentável, inclusive. Além disso, uma coisa, Patrick, que nós precisamos fazer, inclusive, que ajuda nesse desenvolvimento, e já é possível fazer, eu não sei porquê, inclusive ainda não está sendo feito aqui em Brasília de Minas, é simplesmente o município aderir ao consórcio, ao
há um programa do Codanorte, que é um consórcio que envolve meio ambiente aqui no município de Brasília de Minas e outras questões, para emitir uma inspeção sanitária, um certificado de inspeção sanitária municipal, o SIM. Para quê? Para que a própria prefeitura possa comprar algumas coisas de alguns produtores, enfim, facilitar a vida do produtor, para que ele tenha um produto certificado, para que ele possa vender, possa comercializar. E em relação aos empreendedores, aos empresários da nossa cidade, ouvi-los, ver qual que é a demanda, qual que é o tipo de burocracia que a prefeitura pode reduzir para poder facilitar a vida, verificar se os empresários de Brasília de Minas, por exemplo, precisam de terreno para poder fazer investimento, estabelecer os critérios, fazer uma chamada pública para que as pessoas, os empreendedores, os empresários que preencham certos critérios possam, dentro de uma área destinada da prefeitura, ali poder realizar os seus empreendimentos, dessa forma gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento para a nossa cidade. Falando sobre a questão de desenvolvimento local, eu vou passar para o próximo tema, que é segurança pública, porém, já pegando esse gancho, de que forma o senhor, caso seja eleito, pretende atrair para Brasília de Minas novos investimentos e empresas para a nossa cidade? Já que a gente falou de desenvolvimento local, né, econômico local, quais são as suas ideias para atrair novos investimentos e empresas para Brasília de Minas? Nós queremos atrair novos investimentos para Brasília de Minas e vamos incentivar esses novos investimentos para Brasília de Minas, mas primeiro nós vamos dar oportunidade para que os empreendedores brasilminenses possam também ganhar ainda mais espaço. Então, se a prefeitura, por exemplo, vai destinar um terreno para uma empresa, que os empreendedores de Brasília de Minas possam ter, no mínimo, as mesmas oportunidades, as mesmas possibilidades. Agora, uma vez que seja oportunizado para os empresários que atuam já na nossa cidade, que isso também seja possibilitado para que outros possam também somar com o desenvolvimento econômico brasilminense. Então vamos lá no assunto que eu havia falado. Segurança pública. Quais as suas ideias, seus projetos para a segurança pública em Brasília de Minas, caso seja eleito? Tenho aqui que, inclusive, cumprimentar as nossas forças de segurança, e parabenizar o tenente Silvio, que foi o precursor do projeto de Olho Vivo, que está funcionando hoje aqui na nossa cidade, e que de forma muito competente também, o tenente Eliseu assumiu esse projeto, uniu forças e colocou esse projeto para funcionar. Então, continuar dando esse suporte para o funcionamento desse programa aqui no nosso município, estabelecer os convênios com a Polícia Militar, estabelecer os convênios com a Polícia Civil, a Prefeitura ser parceira tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para assim viabilizar boas condições de trabalho para esses profissionais aqui na nossa cidade. E também devemos fazer um estudo para analisar e, caso seja viável, implementar também uma guarda municipal aqui no nosso município, tanto para poder fazer a vigilância do patrimônio do município, dos prédios e dos bens da prefeitura, quanto também atuar aí de forma preventiva em cooperação com as polícias também, para poder aumentar a segurança do nosso cidadão. Tem um assunto aqui, Geles, que eu não poderia deixar de mencionar, até mesmo porque aqui no podcast eu tenho muitas entrevistas com autistas. E hoje muito se fala sobre essa questão do autismo. E as mães dos autistas, das pessoas que têm o espectro autista, elas reclamam muito que Brasília de Minas ainda não tem um suporte, não tem um apoio, eu digo, psicológico. Em questão aí entra também a questão de saúde. Tem que se deslocar daqui e ir para outra cidade. Nesse sentido, tem algum projeto, alguma proposta nesse sentido para dar esse apoio ao autista? Nós temos sim, Patrick, nós temos que chamar a associação, nós temos uma associação no município que cuida dessas pessoas,
Então é chamar essa associação, verificar qual que é a demanda, qual é o problema, de que forma a prefeitura pode contribuir, e a prefeitura pode ser um grande parceiro, né, desse público específico. E é uma população que tem aumentado cada vez mais, né, no mundo de forma geral. Em Brasília de Minas não é diferente. E o município tem diversas formas de ajudar. Por exemplo, construindo um espaço adequado, ajudando, né, nessa construção, ajudando em transportes em caso de necessidade, ouvindo, sendo um parceiro realmente das pessoas que lidam com essa questão. De que maneira você vai garantir a eficiência e a eficácia dos serviços públicos? Isso, Patrick, é viabilizado a partir de gestão, de organização, a partir de nomeação de pessoas que sejam qualificadas, capacitadas, que tenham competência para ocupar algum determinado cargo. Todos os cargos, né, que são de indicação do prefeito. Começa por aí. Temos que ter pessoas com capacidade de gestão, além disso que tenha sensibilidade, que seja capaz de ouvir o cidadão. Por exemplo, não é justo que o cidadão saia lá de Brasília de Minas, pegue um ônibus, chegue aqui 8 horas da manhã e ainda não tenha uma secretaria de saúde aberta, pronta para receber, para acolher, para atender, para poder resolver o seu problema, né? Isso tem a ver com gestão, ou seja, tem a ver com eficácia, com eficiência, com o uso responsável dos recursos públicos, mas tem também que atender a finalidade do serviço público, que é melhorar e viabilizar a solução de problemas, enfim, garantir qualidade de vida para as pessoas. Diante disso, então, como que o senhor pretende melhorar a transparência e a comunicação com os cidadãos, caso seja eleito? Primeiro, uma atualização constante, né, do portal da transparência, a divulgação daquilo que está sendo feito, né, o que é inclusive previsto na lei, mas que às vezes demora para poder ser lançado. Então é cumprir isso, informar para a população o dia a dia, a rotina da gestão, né? A gente nunca perde em comunicar, em anunciar, em mostrar para as pessoas aquilo que está sendo feito e às vezes até mesmo explicar por que existe algum problema. As pessoas passam a compreender melhor caso alguma explicação, né, justificável por alguma situação seja dada. Então isso tem a ver inclusive com uma comunicação, você está falando aí uma comunicação talvez formal, oficial, mas tem a ver também com uma proximidade, né, com uma comunicação informal também, com uma sensibilidade, e isso nós vamos também praticar a partir de janeiro de 2025, se Deus quiser. O senhor, durante a nossa entrevista, citou algumas situações que ocorreu durante a sua gestão. Com toda sinceridade, como que o senhor avalia a sua gestão como prefeito de Brasília de Minas? Em primeiro lugar, Patrick, é necessário, né, que eu diga para a população de Brasília de Minas que esses 4 anos que nós ficamos fora da administração do município, eles serviram para muita reflexão. Muita reflexão. Então, gostaria de dizer para a população que nós fizemos um exame de consciência, fizemos uma autoavaliação, avaliando aquilo que foi acerto e aquilo que poderia ter sido melhor. Então, essa autocrítica, ela é necessária e ela foi feita. Então, de toda forma, nós tivemos mais acertos do que erros, né? Tanto que nós tivemos uma gestão que foi avaliada pelo Conselho Federal de Administração e que foi avaliada como a segunda melhor dentre quase 2.000 municípios, a partir de critérios técnicos, a partir de um índice técnico, né, um índice de gestão municipal, o IGM. Então, a gente chega hoje com muito mais condição de fazer um trabalho ainda melhor, justamente pela experiência que nós passamos e pelo tempo também que nós tivemos para poder fazer uma autoavaliação e pensar naquilo que nós podemos fazer de uma melhor forma. Há 4 anos atrás você tentou a reeleição e não teve sucesso. O que você acha de reeleição?
Patrick, eu posso ser a favor de reeleição porque eu fui candidato à reeleição defendendo que a gente estava fazendo um bom trabalho e que esse trabalho deveria ter sido continuado, né? Diferente de quem não defendia a reeleição, diferente de quem era contra a reeleição na eleição passada e hoje talvez tenha mudado de ideia. Mas eu acho que o ideal para o Brasil é um mandato mais longo sem reeleição. Eu acho que 6 anos de mandato sem reeleição seria o desenho ideal para o nosso país. Acho que se as eleições de prefeito e vereadores ocorressem ao mesmo tempo que as eleições de deputado, senador e presidente, se elas ocorressem no mesmo tempo e de 6 em 6 anos, eu acho que o país teria a ganhar com isso. Esse era o mundo ideal. Mas o que nós temos hoje é um mundo real em que existe essa prática, né? A possibilidade de reeleição, e acho que se é um direito de alguém se candidatar à reeleição, então cabe a nós respeitarmos esse direito. O senhor fez uma avaliação da sua gestão, do seu mandato. Quais são os principais desafios na administração pública? Aqui em Brasília de Minas, para ser mais sincero, mais específico. O principal desafio na administração pública é você não abrir mão da sua autoridade. Quando o povo vota no prefeito, o povo quer que aquele prefeito assuma a responsabilidade dos seus atos. Assuma os seus erros e os seus acertos. Então, o grande desafio é não terceirizar a responsabilidade, não deixar a coisa correr frouxa. O prefeito ele tem que conduzir, ele é o comandante do navio, então é ele que tem que segurar ali no timão e conduzir o navio na direção certa. E se por algum momento não caminhar na direção certa, ele tem que assumir a sua própria responsabilidade. Então eu acho que esse é o grande desafio da administração pública. E para isso, para que o navio não caminhe na direção errada, é preciso estar próximo da população. Seja para poder festejar com a população os méritos da administração, ou seja, para poder ouvir da população aquilo que a população esteja entendendo que não está bom. Então, o prefeito precisa estar próximo do povo, ele tem que estar com o povo, lado a lado com o povo, ouvindo o povo. E isso é um desafio, porque é necessário uma vocação muito grande, uma capacidade de ouvir, uma humildade e, ao mesmo tempo, uma autoridade. Então, esse equilíbrio, ele precisa existir e esse é o grande desafio. O senhor mencionou a questão de não perder a autoridade. Caso seja eleito novamente, como que o senhor pretende lidar com o nepotismo e a corrupção aí na administração pública? Cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Não permitindo que pessoas que não tenham, segundo a lei, o direito de ocupar cargos em função de parentesco, ou também punindo a lei, cumprindo a lei, né? Se houver qualquer indício de corrupção, exonerar, né? Conceder a todos, em primeiro lugar, o direito de defesa. Nós não podemos condenar ninguém antes que o juiz condene, não é isso? É o judiciário que condena. Mas nós temos que cumprir a lei, exigir a ética, a integridade. Então, eu fico muito satisfeito, inclusive, Patrick, de ter uma vida simples, uma vida de professor, de ter cumprido o meu mandato, os 4 anos, e ter seguido a minha vida sem ter ficado rico, tendo a minha vida simples, a minha vida tranquila e a consciência tranquila também. Da mesma forma, nenhum dos meus assessores também, quando eu fui prefeito, saiu milionário da prefeitura. Todos voltaram para a sua vida normal e é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Quem perde a eleição tem que ter a humildade de reconhecer o direito de todos, o direito da maioria, aquilo que é determinado pela democracia, pelo regime democrático, e voltar para a sua profissão. Política não tem que ser profissão, né?
No meu caso, por exemplo, eu sou professor. Tenho uma gratidão muito grande pela população de Brasília e de Minas que confiou em mim. Acredito muito que vai confiar mais uma vez, mas eu não preciso ser prefeito. Eu não preciso ser prefeito para viver. Eu vivo do meu salário de servidor público, faço lá meus consignados, lá a partir do salário da Unimontes. É assim que eu vivo, assim como todo cidadão. E acho que é assim que tem que ser. Você tem propostas para gestão fiscal e orçamentária do município? Com certeza, né? Inclusive, quais? Patrick, a gente tem que ter um cuidado muito grande e um respeito muito grande no que diz respeito ao orçamento com aquilo que a população está pedindo e com aquilo que é a lei. Hoje nós temos no município a emenda impositiva que é indicada pelos vereadores através da Câmara Municipal no orçamento do município através de lei. Quando o vereador, que é um representante também eleito democraticamente, indica uma emenda, ele não está indicando para o seu próprio bolso, ele está indicando para poder atender alguma demanda da população. 50% é na saúde, para poder fazer exame, para poder melhorar equipamentos de saúde. E o restante é para poder fazer outras coisas, para poder fazer investimentos, atender comunidades. Quantas comunidades, quantas associações eu estou vendo sendo beneficiadas, estão fazendo suas sedes, estão fazendo banheiro, estão adquirindo bens para poder melhorar ali a condição das associações comunitárias em todo o município de Brasília e de Minas. Então, é muito importante que a lei seja cumprida, né? Esse é um aspecto. E no diz respeito ao aspecto fiscal, a gente tem que fazer estudos para verificar qual que é o melhor equilíbrio entre receita e desenvolvimento do município. Porque se nós temos impostos altos para determinados setores, pode ser que afasta. Mas por outro também, se a gente deixa de cobrar, o município fica com a receita comprometida. Então é muito necessário ter esse equilíbrio fiscal. Inclusive também controlando os gastos da prefeitura para que sobre dinheiro para poder fazer investimento. E na atual conjuntura, com toda a situação política que nós temos construída hoje, nós temos condição de ter um superávit fiscal, digamos assim, no orçamento da prefeitura muito alto, e isso vai viabilizar os investimentos para poder implementar as nossas propostas. Candidato, nós temos aí 4 minutos, quase 3. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, suas considerações, mas que também pudesse, nesse tempo, falar da escolha do seu vice. Por que a escolha do seu vice? Paulo Antônio é uma pessoa que viveu uma vida inteira dedicada ao povo. O que Paulo Antônio mais faz na vida é escutar o povo. Então, você ter alguém ao lado que está escutando o povo é uma oportunidade muito grande. Então nós temos que ouvir a nossa população, nós temos que estar próximo do povo, e ninguém melhor do que Paulo Antônio para cumprir esse papel. Não poderia também deixar de agradecer o apoio e a dedicação de Getúlio à nossa campanha. Ele realmente tem feito um trabalho de conversa com as pessoas que tem ajudado muito. Então a gente tem que agradecer esse apoio, porque a gente precisa, Patrick, aproveitar o que cada um tem de melhor. Todas as pessoas têm qualidades e têm também outras características que não são qualidade. E cabe a cada um de nós aproveitar o que cada pessoa tem de melhor. Então, Paulo Antônio, por exemplo, é uma pessoa que tem essa grande qualidade de ouvir a população, tem uma sensibilidade muito grande, tem um carinho muito grande com a população, e tem sido muito agradável trilhar esse caminho junto com ele. Qual a mensagem que você deixa aos eleitores? Primeiro, Patrick, te agradecer aqui pela oportunidade, agradecer a todos e a todas que estão acompanhando essa entrevista. O que eu quero pedir a cada uma de vocês é uma nova oportunidade.
uma nova oportunidade para poder trabalhar muito mais do que já trabalhamos. Uma oportunidade para poder ouvir as pessoas, caminhar junto com as pessoas, trazer propostas revolucionárias para a população de Brasília de Minas, aproveitarmos a oportunidade de contar com o apoio de Tadeuzinho, com o apoio de Paulo Guedes, com o apoio de todos os deputados e deputadas que estão apostando nesse projeto, que querem investir em Brasília de Minas, mas que para isso precisam de uma administração séria, de uma administração que cumpra os compromissos, de uma prefeitura que tenha gestão, que tenha autoridade, que tenha dinamismo, que tenha a capacidade de fazer as coisas acontecerem. A nossa experiência, somando com o exame de consciência que nós já fizemos sobre como podemos melhorar, vai trazer para Brasília de Minas um novo momento, um momento de transformação. Nós vamos ter, Patrick, nos próximos 4 anos em Brasília de Minas, uma verdadeira revolução. Essa cidade, ela vai avançar nos próximos 4 anos, talvez 10 anos, talvez 20 anos. E é por isso que eu conto com a confiança, com o apoio de toda a população de Brasília de Minas. Isso. E eu tenho certeza que nós vamos ter isso. Agradecendo aqui mais uma vez a participação do candidato a prefeito Gelson Silva, do MDB. Eu vou até aqui novamente mostrar o cronômetro aos nossos telespectadores, como foi prometido, 1 hora de entrevista. Muito obrigado, candidato.